Em setembro de 1940, um soldado polonês caminhou deliberadamente em direção a uma batida nazista em Varsóvia. Seu objetivo: ser capturado e enviado para Auschwitz, o campo de concentração mais mortal da história. Enquanto milhões lutavam desesperadamente para escapar do inferno nazista, Witold Pilecki fez o impensável. Entrou voluntariamente no coração das trevas para expor ao mundo os horrores que ali aconteciam. Esta é a história do homem mais corajoso que você nunca ouviu falar. Varsóvia, 19 de setembro de 1940. As ruas estavam desertas sob o toque de recolher nazista. Witold Pilecki, um capitão de cavalaria polonês de 39 anos, ajustou seu casaco gasto e olhou pela janela do apartamento onde se escondia. Lá fora, caminhões alemães circulavam pelas ruas, conduzindo mais uma lapanca, uma batida aleatória para capturar poloneses e enviá-los para campos de trabalho forçado. A maioria das pessoas se escondia em porões, sótãos, qualquer lugar onde os nazistas não pudessem encontrá-los. Mas Pilecki estava prestes a fazer exatamente o oposto. Ele verificou seus documentos falsos uma última vez. Segundo os papéis, ele era Tomasz Serafiński, um simples cidadão sem importância militar. Pilecki sabia que se os nazistas descobrissem sua verdadeira identidade como oficial do exército polonês, seria executado imediatamente. Mas esse era apenas um dos muitos riscos que ele estava prestes a assumir. Ele respirou fundo, despediu-se silenciosamente dos companheiros da resistência que o observavam incrédulos e saiu para a rua. A missão parecia suicídio. Pilecki estava se voluntariando para ser capturado pelos nazistas e enviado para Auschwitz, um lugar de onde poucos voltavam e sobre o qual pouco se sabia. O governo polonês no exílio, operando de Londres, tinha recebido rumores perturbadores sobre esse campo na Polônia ocupada, mas faltavam informações concretas. Precisavam de alguém lá dentro, alguém que pudesse ver com os próprios olhos o que estava acontecendo e organizar uma resistência. Quando os comandantes da resistência polonesa propuseram a missão, vários voluntários hesitaram. Pilecki não. Ele simplesmente disse: "Eu vou." Para entender por que um homem escolheria tal destino, precisamos conhecer quem era Witold Pilecki. Nascido em 1901 em Olonets, na Rússia, onde seus pais haviam sido exilados por atividades anti-czaristas, Pilecki cresceu em uma família que valorizava a liberdade acima de tudo. Desde jovem, ele lutou pela independência polonesa, participando da guerra contra os bolcheviques em 1920. Era um homem de princípios inabaláveis, um católico devoto, casado e pai de 2 filhos. Quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia em setembro de 1939, Pilecki foi um dos primeiros a pegarem armas. Após a derrota, quando muitos fugiram ou se renderam, ele ajudou a fundar a Czarna Armia Polska, o exército secreto polonês, uma das primeiras organizações de resistência na Europa ocupada. Naquela noite de setembro, Pilecki caminhou deliberadamente até a esquina onde sabia que a batida estava acontecendo. Soldados alemães gritavam ordens, separando homens de mulheres, jovens de velhos. Pilecki se colocou no meio da multidão capturada, mantendo a cabeça baixa, o coração batendo forte, mas o rosto impassível. Foi empurrado para dentro de um caminhão com dezenas de outros homens aterrorizados. Enquanto o veículo atravessava as ruas escuras de Varsóvia em direção ao destino desconhecido, Pilecki sabia que não havia volta. Ele havia atravessado o limiar entre o mundo dos vivos e o inferno na terra. Os prisioneiros foram levados primeiro para a prisão de Pawiak, um centro de detenção nazista temido em Varsóvia. Ali, Pilecki passou 2 dias sem comida, espremido em celas superlotadas, ouvindo os gritos de tortura que ecoavam pelos corredores. Mas isso era apenas um prenúncio do que estava por vir. Em 22 de setembro de 1940, ele e outros 1.700 prisioneiros foram carregados em vagões de trem destinados a gado. As portas foram trancadas, deixando-os em escuridão quase completa. Não havia espaço para sentar, mal havia ar para respirar. Homens desmaiavam, alguns morriam em pé, sustentados pela pressão dos corpos ao redor. A jornada até Auschwitz levou quase um dia inteiro. Quando as portas finalmente se abriram, a luz ofuscante revelou um cenário que Pilecki jamais esqueceria. Oficiais da SS gritavam ordens em alemão.
Cães pastores alemães latiam ferozmente, e prisioneiros esqueléticos vestindo uniformes listrados corriam de um lado para outro carregando os corpos daqueles que haviam morrido durante o transporte. House. Chinel. Os prisioneiros foram espancados para fora dos vagões com coronhas de rifles. Aqueles que se moviam muito devagar eram chutados ou golpeados até caírem. Pilecki observou tudo com olhos atentos de um oficial militar, mesmo enquanto fingia ser apenas mais um prisioneiro aterrorizado. Eles foram forçados a correr através do portão principal de Auschwitz, sob infame letreiro que dizia Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Era uma mentira cruel. O trabalho ali não libertava ninguém, apenas os matava mais lentamente. Os novos prisioneiros foram levados para um pátio onde foram forçados a ficar de pé por horas, enquanto oficiais da SS gritavam que ali eles não eram mais pessoas, eram números. Suas vidas anteriores haviam acabado. Vocês não estão em um sanatório, mas em um campo de concentração alemão, do qual não há outra saída a não ser pela chaminé do crematório. Bradou um oficial da SS: se alguém não gostar, pode ir imediatamente para o arame farpado elétrico. Se há judeus neste transporte, eles não têm direito de viver mais de 2 semanas, padres um mês, o resto 3 meses. Pilecki foi registrado como prisioneiro número 4.859. Sua cabeça foi raspada, ele foi despido, desinfetado com uma substância química que queimava a pele, e recebeu uniforme listrado gasto e sapatos que não serviam. O número foi tatuado em seu braço. Vitor Pilecki, capitão de cavalaria, pai de família, herói de guerra, deixou de existir oficialmente. Agora ele era apenas 4.859. Os primeiros dias em Auschwitz foram projetados para quebrar os prisioneiros, destruir qualquer resquício de humanidade ou vontade de resistir. Os prisioneiros eram acordados antes do amanhecer com gritos e pancadas. Tinham que fazer suas camas com perfeição militar. Qualquer dobra errada resultava em espancamento. O café da manhã era uma água suja chamada de café e um pedaço de pão. Depois vinha a pel, a chamada que durava horas, às vezes em temperaturas congelantes, às vezes sob sol escaldante. Prisioneiros desmaiavam e eram deixados onde caíam. Se alguém se atrevesse a ajudar, ambos eram espancados. O trabalho era projetado para matar. Pilecki foi designado para carregar pedras gigantescas de um lado do campo para o outro e depois trazê-las de volta. Não havia propósito além da tortura. Capos, prisioneiros escolhidos para supervisionar outros prisioneiros, eram frequentemente criminosos alemães que espancavam os trabalhadores com bastões e chicotes. Os guardas da SS atiravam em prisioneiros por diversão, alegando tentativas de fuga. Havia um jogo macabro que os guardas gostavam. Jogavam boné de um prisioneiro além da linha de morte marcada pelo arame farpado e ordenavam que ele fosse buscá-lo. Se o prisioneiro obedecesse, era baleado por tentar fugir. Se recusasse, era espancado até a morte por desobediência. A comida era calculada para matar lentamente. O almoço era uma sopa aquosa com alguns pedaços de batata podre. O jantar, mais pão e às vezes um pedaço minúsculo de linguiça ou margarina. Os prisioneiros perdiam peso rapidamente, seus corpos consumindo a si mesmos. Disenteria, tifo, pneumonia e outras doenças graçavam. O hospital do campo era, na verdade, uma casa de morte, onde prisioneiros doentes demais para trabalhar recebiam injeções letais de fenol direto no coração. Mas Pilecki não estava ali para sobreviver, estava ali para cumprir uma missão. E contra todas as probabilidades, ele começou. Nos primeiros meses, enquanto seu corpo definhava, sua mente trabalhava incansavelmente. Ele começou a identificar prisioneiros de confiança, homens que ainda mantinham sua humanidade apesar dos horrores. Ele encontrou oficiais militares poloneses, intelectuais, padres, pessoas com força moral e caráter. Cuidadosamente, em conversas sussurradas durante o trabalho, em encontros breves nos barracões à noite, Pilecki começou a tecer uma rede de resistência. Era extraordinariamente perigoso. Havia informantes em toda parte, alguns desesperados por comida extra que os nazistas ofereciam em troca de informações, outros simplesmente quebrados pelo terror. Uma palavra errada para a pessoa errada significava tortura e morte. Mas Pilecki tinha um dom para ler as pessoas, para saber em quem confiar. Ele também tinha uma capacidade notável de inspirar esperança, mesmo no lugar mais desesperador da Terra.
Quando homens sussurravam que era impossível resistir, que tudo estava perdido, Pilecki calmamente respondia que enquanto estivessem vivos, havia esperança. Enquanto pudessem pensar, podiam planejar. Enquanto pudessem agir, podiam lutar. A organização que Pilecki construiu foi chamada de Związek Organizacji Wojskowej, a união da organização militar. Começou pequena, apenas alguns homens confiáveis, mas cresceu cuidadosamente. A ZOW tinha vários objetivos: melhorar as condições de sobrevivência dos prisioneiros, manter moral, obter inteligência sobre as operações do campo, planejar uma eventual rebelião caso o exército polonês pudesse atacar de fora e, mais importante, enviar relatórios detalhados sobre o que estava acontecendo em Auschwitz para o mundo exterior. Para melhorar a sobrevivência, a ZOW estabeleceu uma rede secreta de distribuição de comida. Membros da organização que trabalhavam nas cozinhas ou armazéns desviavam pequenas quantidades de comida para prisioneiros que estavam mais fracos. Médicos da ZOW no hospital faziam o possível para salvar prisioneiros, falsificando diagnósticos para protegê-los das injeções letais. Membros da resistência tentavam conseguir trabalhos menos mortais para companheiros, ou pelo menos trabalhos onde tinham acesso a suprimentos úteis. Manter o moral era igualmente crucial. Em um lugar projetado para destruir a alma humana, pequenos atos de gentileza e dignidade eram revolucionários. A ZOW organizava celebrações secretas do Natal e da Páscoa, onde padres prisioneiros conduziam missas sussurradas. Realizavam sessões de universidade clandestina, onde intelectuais ensinavam história, literatura e filosofia em conversas codificadas durante o trabalho. Pilecki entendia que para sobreviver a Auschwitz, os prisioneiros precisavam se agarrar à sua humanidade, lembrar-se de que eram mais do que números. Obter inteligência era uma operação constante e meticulosa. Membros da ZOW em posições-chave observavam tudo: quantos prisioneiros chegavam e de onde, quantos morriam, como, onde os corpos iam. Eles notaram quando novos edifícios estavam sendo construídos e investigaram seu propósito. Eles prestaram atenção especial a algo profundamente perturbador que começou em 1941. Grupo de prisioneiros soviéticos que desapareciam e nunca mais eram vistos. Foi assim que Pilecki descobriu uma das maiores atrocidades da história humana em seus primeiros estágios. Os nazistas estavam experimentando com um novo método de assassinato em massa. Os prisioneiros soviéticos estavam sendo trancados em uma sala selada no porão do Bloco 11 e mortos com gás Zyklon B. Os testes foram considerados bem-sucedidos. Logo, instalações especiais estavam sendo construídas em uma área do campo chamada Birkenau. Câmaras de gás disfarçadas de chuveiros. Crematórios para queimar os corpos. Uma máquina de morte industrial. Pilecki entendeu imediatamente a magnitude do horror. Auschwitz não era apenas um campo de trabalho escravo brutal, era uma fábrica de extermínio. E o alvo principal estava se tornando claro: os judeus da Europa. Trens começaram a chegar de toda a Europa ocupada, carregados com famílias judias inteiras. Eles eram descarregados na rampa, onde médicos da SS realizavam seleções. Aqueles considerados capazes de trabalhar eram enviados para o campo. O resto, incluindo crianças, idosos e mães com bebês, eram levados diretamente para as câmaras de gás. Eram informados de que iriam tomar banho após a longa jornada. Eram despidos, suas cabeças raspadas, e então trancados em salas onde cristais de Zyklon B eram despejados por aberturas no teto. A morte levava entre 15 e 20 minutos de agonia. Depois, os corpos eram queimados, as cinzas espalhadas ou usadas como fertilizante. A escala era inimaginável. Milhares por dia. Pilecki sabia que o mundo precisava saber, e rápido. A ZOW estabeleceu rotas de contrabando de informação para fora do campo. Era extremamente arriscado. Mensagens eram escritas em pedaços minúsculos de papel, às vezes usando urina como tinta invisível. Elas eram escondidas em lugares improváveis, dentro de tubos de pasta de dente, costuradas em roupas, dentro de pães. Prisioneiros que trabalhavam fora do campo tentavam passar as mensagens para trabalhadores civis poloneses que simpatizavam com a resistência. De lá, as mensagens percorriam uma cadeia secreta até chegar à resistência polonesa em Varsóvia, e de lá para o governo polonês no exílio em Londres. Os relatórios de Pilecki eram detalhados e meticulosos.
Ele documentava números, métodos, nomes de oficiais da SS responsáveis. Descrevia as câmaras de gás, os crematórios, as experiências médicas horríveis que o Dr. José Mengele e outros realizavam em prisioneiros. Ele enviou provas de que um genocídio sistemático estava em andamento, de que os nazistas estavam tentando exterminar todo o povo judeu da Europa. Mas aqui está a tragédia devastadora. O mundo não acreditou, ou não quis acreditar, ou decidiu que havia outras prioridades. Os relatórios de Pilecki chegaram aos aliados em 1941 e 1942. O governo britânico os recebeu. O governo americano os recebeu. A informação foi considerada exagerada, propaganda de guerra, impossível de verificar. Como poderia alguém construir fábricas para matar milhões de pessoas? A mente humana se recusava a aceitar tal maldade em escala industrial. Alguns oficiais aliados acreditavam, mas não tinham poder para agir. Outros simplesmente não se importavam o suficiente com o destino dos judeus e eslavos da Europa Oriental. Pilecki continuou enviando relatórios, cada vez mais desesperados, implorando por ação. Ele sugeriu várias possibilidades: bombardear as linhas férreas que levavam a Auschwitz, bombardear as câmaras de gás, lançar armas de paraquedas para que os prisioneiros pudessem se rebelar. A resistência polonesa apoiou um plano para atacar o campo de fora, se coordenado com uma rebelião de dentro. Pilecki e a ZOW começaram a se preparar, acumulando pequenas quantidades de armas e explosivos contrabandeados para o campo. Mas a ajuda externa necessária nunca veio. Enquanto isso, a vida em Auschwitz se tornava ainda mais infernal, se isso era possível. O campo se expandia constantemente. Birkenau cresceu até se tornar o maior centro de extermínio do complexo de Auschwitz. 4 enormes câmaras de gás e crematório superavam dia e noite. O céu ficava escuro com a fumaça das chaminés. O cheiro de carne queimada permeava tudo. Prisioneiros designados para o Sonderkommando, as unidades forçadas a trabalhar nas câmaras de gás e crematórios, tinham que arrastar os corpos de seus próprios compatriotas, às vezes suas próprias famílias, e queimá-los. Esses homens raramente sobreviviam. Os nazistas os matavam periodicamente e os substituíam com novos prisioneiros para eliminar testemunhas. Pilecki continuou sua missão por 2 anos e meio, um período extraordinário de sobrevivência em Auschwitz. Ele contraiu pneumonia, tifo e outras doenças, mas sempre se recuperou, sua vontade férrea mantendo-o vivo quando outros desistiam. Ele viu dezenas de milhares morrerem ao seu redor. Amigos da ZOW foram descobertos e executados. Ele próprio esteve à beira da morte várias vezes, seja por doença, trabalho exaustivo ou suspeitas da SS. Mas em abril de 1943, Pilecki tomou uma decisão difícil. Ficou claro que nenhuma ajuda externa viria a tempo. A ZOW havia crescido para cerca de 1.000 membros, uma rede impressionante, mas sem apoio externo. Uma rebelião seria suicida e inútil. Pilecki precisava sair. Ele precisava entregar seus relatórios pessoalmente, convencer os aliados da urgência da situação. E, honestamente, após 2 anos e meio, até mesmo vontade de ferro de Pilecki estava se desgastando. Na noite de 26 de abril de 1943, Pilecki e 2 companheiros da ZOW executaram um plano de fuga meticulosamente preparado. Eles trabalhavam em uma padaria fora do campo principal, onde a segurança era ligeiramente menos rigorosa. Haviam estudado os padrões de patrulha dos guardas por semanas. Naquela noite, cortaram o arame farpado e correram para a escuridão. Alarmes soaram, holofotes varreram a área, cães foram liberados. Mas eles tinham uma vantagem: conheciam o terreno e tinham ajuda do lado de fora. Membros da resistência polonesa os esperavam com roupas civis e documentos falsos. Pilecki estava livre, mas a liberdade trouxe culpa devastadora. Ele havia deixado centenas de companheiros da ZOW para trás, homens que haviam confiado nele, que ele havia inspirado a resistir. Ele deixou milhares de prisioneiros inocentes continuando a sofrer e morrer. Mas ele tinha uma missão a cumprir. Após recuperar sua saúde, Pilecki escreveu um relatório detalhado de 100 páginas sobre Auschwitz, conhecido como Relatório W. É um dos documentos mais importantes do Holocausto, um testemunho ocular da máquina de extermínio nazista. Ele o entregou ao comando da resistência polonesa, esperando que agora,
Com um testemunho direto tão detalhado de um oficial respeitado, os aliados finalmente agiriam. Mais uma vez, nada aconteceu. O relatório foi encaminhado para Londres e Washington. Foi lido, arquivado, e nenhuma ação significativa foi tomada. As câmaras de gás de Auschwitz continuaram operando até novembro de 1944, matando aproximadamente 1,1 milhão de pessoas, a grande maioria judeus, mas também poloneses, ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e outros. Pilecki não desistiu de lutar. Ele se juntou ao levante de Varsóvia em agosto de 1944, quando a resistência polonesa tentou libertar a capital antes da chegada do Exército Vermelho Soviético. Foi uma batalha brutal que durou 63 dias. Os alemães massacraram cerca de 200 mil civis e destruíram sistematicamente a cidade. Pilecki lutou até o fim e foi capturado novamente pelos alemães, desta vez como prisioneiro de guerra. Passou o resto da guerra em campos de prisioneiros na Alemanha. Quando a guerra finalmente terminou em maio de 1945, Pilecki sobreviveu ao inferno de Auschwitz, ao inferno do levante de Varsóvia e aos campos de prisioneiros. Mas sua provação ainda não havia terminado. A Polônia não foi libertada, apenas trocou o ocupante totalitário por outro. Os soviéticos instalaram um governo comunista fantoche. Pilecki, leal ao governo polonês no exílio, retornou secretamente à Polônia em 1945 com a missão de organizar resistência contra o regime comunista e coletar inteligência sobre crimes soviéticos contra poloneses. Mas o novo regime estava caçando ativamente membros da resistência não comunista. Em 1947, Pilecki foi preso pela polícia secreta comunista. Foi torturado brutalmente por meses, mais brutalmente, ele disse, do que pelos nazistas. Os comunistas queriam que ele confessasse espionagem para o Ocidente, que delatasse companheiros da resistência. Pilecki resistiu, mas eventualmente foi forçado a assinar uma confissão fabricada. O julgamento foi uma farsa. Pilecki foi acusado de espionagem e traição. O homem que havia voluntariamente entrado em Auschwitz para expor os horrores nazistas, que havia arriscado e sofrido mais do que a maioria consegue imaginar, foi condenado à morte como criminoso inimigo do povo. Em 25 de maio de 1948, Witold Pilecki foi executado com um tiro na nuca na prisão de Mokotów, em Varsóvia. Ele tinha 47 anos. Seu corpo foi jogado em uma vala comum. Até hoje, sua localização exata é desconhecida. Por décadas, Pilecki foi apagado da história. O regime comunista polonês destruiu registros sobre ele. Sua família sofreu perseguição constante. Falar sobre ele era perigoso. Os comunistas não podiam tolerar um herói que havia lutado tanto contra nazistas quanto contra comunistas, que representava a Polônia livre e independente que eles haviam esmagado. Apenas após a queda do comunismo, em 1989, a história de Pilecki começou a emergir. Seus relatórios foram redescobertos em arquivos. Sobreviventes da ZOW contaram suas histórias. Lentamente, o mundo começou a entender a magnitude do que este homem havia feito. Em 1995, Pilecki foi oficialmente exonerado de todas as acusações comunistas. Em 2006, recebeu póstumamente a mais alta condecoração militar polonesa, a Ordem da Águia Branca. Mas fora da Polônia, Pilecki permanece amplamente desconhecido, ofuscado por outras histórias da Segunda Guerra Mundial. E isso é profundamente injusto, porque o que Witold Pilecki fez foi extraordinário em uma escala quase incompreensível. Considere isto: Pilecki voluntariamente entrou no pior lugar da Terra. Ele passou 945 dias em Auschwitz, testemunhando horrores que quebraram a maioria dos homens em semanas. Ele não apenas sobreviveu, mas construiu uma organização de resistência complexa sob o nariz da SS. Ele documentou meticulosamente o Holocausto enquanto ele acontecia, enviando alguns dos primeiros e mais precisos relatórios sobre o genocídio. Ele escapou, algo que raríssimos prisioneiros conseguiram. Ele continuou lutando contra o mal, seja nazista ou comunista, até sua última respiração. Mas a história de Pilecki também carrega uma advertência. Ela nos mostra que reconhecer o mal e denunciá-lo não é suficiente se não for acompanhado de ação. Pilecki fez tudo humanamente possível para alertar o mundo sobre Auschwitz. O mundo ouviu e não agiu. E então 1,1 milhão de pessoas morreram em Auschwitz,
e 6 milhões de judeus morreram no Holocausto.